Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Genealogia e Genética em Foco. Hoje nós vamos falar sobre genealogia judaica do Brasil. Abordaremos aqui sobre a contribuição do povo judeu na formação do povo brasileiro, desde o período colonial até a atualidade, com muitas famílias brasileiras resgatando a história de sua ancestralidade. Uma história que faz parte da minha ancestralidade, que faz parte das minhas origens, e ao qual eu, a partir de vários estudos de genealogia, em todos os meus ramos, no meu ramo paterno e materno, nos 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós e assim por diante, até o período colonial brasileiro, descobri as minhas origens judaicas, os meus ancestrais e as condições e os fatores que levaram eles a virem ao Brasil, a terem sido enviados ao Brasil, e aqui a gente vai relatar isso em memória desses ancestrais. Então daremos início ao tema de hoje logo após a nossa vinheta. Para contextualizar a história da genealogia judaica, precisamos voltar no tempo aos períodos das destruições do primeiro e do segundo templo e, por consequência, as diásporas judaicas, onde o povo judeu foi forçado ao exílio e levado para vastas regiões distantes do Oriente Médio, principalmente aos antigos domínios romanos, a bacia do Mediterrâneo, a Península Itálica, os Balcãs e a Península Ibérica, que ficou conhecida como Sefarad, do hebraico Espanha, e que ficaram conhecidos como judeus sefarditas, ou seja, judeus originários da região da Espanha e Portugal. Podemos observar aqui um trecho do profeta Obadias 20, da Bíblia, onde cita sobre Sefarad. Abre aspas, os cativos deste exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sefarad, e os cativos de Jerusalém que estão em Sefarad possuirão as cidades do Negev. Fecha aspas, Obadias 20. E sendo assim, por séculos, os judeus viveram com relativa tranquilidade em Sefarad, na região da Península Ibérica. Digo relativa tranquilidade porque as perseguições elas já existiam antes do período da Inquisição, tanto da Inquisição espanhola, que foi o Edito de Expulsão de 1492, e também o Decreto de Expulsão em Portugal em 1496. Porém, os períodos de Inquisição tornaram as perseguições cada vez mais fortes e mais presentes, forçando assim muitos judeus sefarditas a buscarem refúgio em outras partes da Europa e também no Novo Mundo. E assim, a recém-descoberta terra do Brasil, que desde o descobrimento teve a presença de cristãos novos, ou seja, de judeus convertidos ao cristianismo por força da Inquisição e que participaram do processo de descoberta do Brasil, como Gaspar da Gama e Fernando de Noronha. Além disso, além do processo de descoberta, os cristãos novos tiveram papel fundamental no processo de colonização do território brasileiro de norte a sul do Brasil. Inclusive, hoje sabemos que muitas famílias do período colonial brasileiro, do período do início da formação do território brasileiro, na sua genealogia, traz na Península Ibérica uma ancestralidade judaica. É o caso da obra de Luiz Gonzaga da Silva Leme, Genealogia Paulistana, que trata dos principais troncos da formação da genealogia brasileira. Digo isso, pois entre os séculos XVI, XVII e XVIII, desde a formação das capitanias hereditárias até a província de São Paulo, quando ela alcançou o seu limite máximo, ela abrangia mais da metade do território brasileiro. Por isso digo, a obra Genealogia Paulistana, ela trata então da genealogia do Brasil como um todo. E na atualidade, após estudos realizados
na genealogia na Península Ibérica, principalmente na Torre do Tombo, os processos inquisitoriais demonstraram que muitas dessas famílias catalogadas na genealogia paulistana e que fundaram as famílias brasileiras têm origem judaica. Claro que não apenas famílias que estão citadas na obra Genealogia Paulistana, tem também obras regionais específicas de cada estado e de cada região do Brasil, como por exemplo no Nordeste e em outras partes do Brasil, a qual, ao estudar o ramo daquela família, geração após geração, você que tem origem no Brasil colonial, certamente encontrará um antepassado com origem judaica. E para estudar a chegada dos cristãos novos e a distribuição deles no território brasileiro, a partir do período da colonização do Brasil, é necessário estudar a Rota dos Bandeirantes, os espaços das cidades onde foram abertas as primeiras colônias, as primeiras cidades brasileiras na região sul, sudeste e outras regiões também, que tiveram como fundadores bandeirantes que saíam da região de Sorocaba, interior de São Paulo hoje, e seguiam em direção aos interiores do sul e do sudeste, fazendo paragens, formando vilas e que depois se transformaram em cidades. Também no processo de colonização do sul do Brasil, com a chegada dos açorianos, algumas dessas famílias tinham ancestralidade cristã nova proveniente dos Açores, que se fixaram principalmente em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Porém, mais tarde, alguns destes netos, bisnetos de açorianos migraram para o estado do Paraná e assim formaram famílias. É o caso da minha família, onde meus bisavós de ancestralidade açoriana vieram do Rio Grande do Sul para o estado do Paraná. Este fluxo migratório se deu principalmente através da Rota dos Tropeiros, um movimento conhecido como tropeirismo, que ia de Sorocaba até a região de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e depois voltava para Sorocaba. Neste caminho, nesse período onde se estabeleceram as principais famílias nos 3 estados do Sul, fizeram exatamente essa integração e essa interação entre as famílias descendentes dos cristãos novos paulistas, que tinham descido com os bandeirantes e que faziam parte deste movimento na época da colonização inicial do território brasileiro, e depois, mais tarde, os descendentes de açorianos que também subiram para Paraná, interior de São Paulo, e ali também fizeram esse processo migratório e que fez essa inserção e essa integração entre os descendentes dos cristãos novos açorianos com os cristãos novos vindos a partir de São Paulo e que tinham origem em toda Portugal, inclusive nos Açores também. Mas as histórias das famílias brasileiras ou a história da genealogia brasileira não termina no ciclo do tropeirismo. Ela continua, e principalmente a partir da segunda metade do século XX, quando ocorrem os primeiros fluxos migratórios dentro do território nacional, em direção nordeste e norte para o centro-sul, e em especial para São Paulo, e também, logo após este fluxo migratório que seguia em direção a São Paulo, inclusive com algumas saídas da região sul em direção à região de São Paulo, também teve um processo de migração em direção à região norte e à região sul, vinda do Nordeste, e mais tarde, a partir da década de 90 em diante, um fluxo que segue do sul para o centro-oeste, para o norte, e também continua o fluxo do Nordeste em direção ao centro-sul e ao centro e ao norte do Brasil. Estes fluxos migratórios da segunda metade do século XX promoveram uma integração no território nacional, e essa integração foi inclusive genealógica, do ponto de vista de que os descendentes de cristãos novos que chegaram à região nordeste e norte do Brasil e os descendentes de cristãos novos que têm a sua ancestralidade em São Paulo e nos descendentes de cristãos novos açorianos interagiram, casaram, como foi o caso de um avô meu que veio de Minas Gerais, do norte de Minas Gerais, com
forte relação com a ancestralidade de cristãos novos da região de Minas e provavelmente também da região Nordeste, e que mais tarde desceu para o sul do Brasil e formou família junto com minha avó, que era descendente de cristãos novos paulistas e açorianos, e assim formam uma nova geração de descendentes de cristãos novos, que somos nós, que estamos fazendo a genealogia do século XXI ser uma genealogia de retrospectiva da nossa história, resgatando as nossas raízes e, claro, buscando promover a valorização da memória do povo brasileiro, das suas origens, das suas tradições e da sua história. Como vocês podem observar, a genealogia judaica brasileira ela é dinâmica como todo processo genealógico, que sofre influência de vários eventos e que deve ser buscado dentro da tradicional genealogia documental, sim, através de paróquias, através de cartórios, onde nós podemos ter acesso, onde você pode buscar então informações de sua família a partir dos relatos contidos nos bancos de dados com relação à documentação, mas também nos sites de genealogia, como é o caso do Family Search, que para mim foi um site muito útil, onde eu consegui resgatar muita documentação de minha família e sempre consolidado, é claro, nos processos inquisitoriais que foram disponibilizados, que estão sendo disponibilizados pelo site da Torre do Tombo, além das pesquisas em fontes regionais de genealogia, nacionais e internacionais, da região da onde vieram suas famílias, seus ancestrais, artigos científicos também, e tudo o que puder agregar conhecimento sobre sua história. Listas de sobrenomes. Os sobrenomes da família são importantes? São indicativos? Sim. Porém, deve-se levar em consideração que os sobrenomes que nós temos hoje muito dificilmente sejam os mesmos sobrenomes que os nossos ancestrais cristãos novos receberam lá durante o batismo forçado no início da Inquisição em Portugal e na Espanha. Logo, porque os sobrenomes muito raramente perduram tanto tempo. Quanto tempo faz desde a Inquisição? São mais de 500 anos. Logo, nós não temos muita chance de ter um sobrenome que venha daquele período. Costumes de família são indicativos, porém não são formas, não tem como a gente confirmar a ancestralidade judaica a partir apenas de costumes ou de sobrenomes. Dado o evento do tempo, dados os costumes que foram assimilados também por a população que não tem ancestralidade, que não descende dos cristãos novos em si, e também na questão do sobrenome, o próprio fator do tempo. Quanto dura uma geração? 25 anos, 2 gerações 50 anos, 3 gerações 75 anos, 4 gerações são 100 anos que se passam. E daí eu pergunto, quantos sobrenomes perduram 100 anos em uma família? Na minha família, eu só encontrei na minha genealogia 2 sobrenomes que se mantiveram por mais de 100 anos. E 500 anos? Quantos sobrenomes se mantêm por 500 anos? É algo a se chamar. Na minha família, exatamente 2 sobrenomes se mantiveram por 500 anos ou mais. Porém, outros não, né? A maior parte dura muito pouco tempo. Então você tem que buscar na sua genealogia, buscar geração após geração, para poder tentar identificar esse ancestral cristão novo. Que, por exemplo, eu vou falar para vocês, o meu sobrenome é Melo, e eu sou descendente do Bicudo, eu sou descendente dos Bueno, eu sou descendente de tantos cristãos novos, dos Nunes, eu sou descendente do Abraham Sênior, da família Coronel, e tantos outros. E meu sobrenome é Melo.
E daí? Dá para perceber o cristão novo a partir do meu sobrenome? Bom, os meus Melo vieram da linhagem dos Melo de Portugal, dos Riba de Vizela. Então, se você olhar na genealogia pura deste sobrenome, não teria como dizer. Você tem que buscar geração após geração, conformando e confirmando cada linhagem que te leve até o seu ancestral cristão novo. É importante também falarmos sobre a genealogia genética, sobre a genética atrelada à pesquisa dos nossos ancestrais judeus do período da Inquisição, lá dos cristãos novos. O que a ciência pode nos auxiliar nessa pesquisa, nessa busca, e quais os fatores que podem interferir diretamente para que a gente possa verificar se nós temos a ancestralidade judaica a partir do DNA. Será que é possível realizar essa pesquisa pelo DNA e ter certeza ou não da ancestralidade judaica apenas pelo DNA? Conforme eu já falei no início desse vídeo, e em outros vídeos em que eu falei sobre genealogia judaica de forma mais geral, eu falei sobre as diásporas, falei sobre a Inquisição, as perseguições que ocorreram e que fizeram com que o povo judeu tivesse que deixar o Oriente Médio, lá no início, há mais de 2000 anos, depois de se estabelecer e ficar por quase 1000 anos na Península Ibérica, ter que sair da Península Ibérica e buscar outros refúgios por ordem da Inquisição e o processo de vinda ao Brasil. Ao chegar ao Brasil, as famílias de cristãos novos casavam entre si. Esse fato ocorreu, inclusive, por determinação do processo da Inquisição, que era proibido o casamento entre cristãos novos e cristãos velhos. E por algum tempo, este costume seguiu. Em algumas famílias, se manteve como uma tradição o casamento entre primos de segundo, terceiro grau. Então, um processo de endogamia se manteve em algumas regiões e algumas famílias especificamente. Porém, a partir do século XVIII, a distinção, a diferenciação entre cristãos novos e cristãos velhos parou de existir. E por força deste fato, a partir de então, o casamento entre cristãos novos, descendentes de cristãos novos e descendentes de cristãos velhos, começou a ocorrer. Dentro dessa perspectiva de multiculturalidade e de casamentos entre diferentes grupos, entra o fato de recebermos 50% do material genético de nossa mãe e 50% do material genético do nosso pai. Sendo assim, 50% de cada um deles se perde, ou seja, nós não herdamos. Se temos irmãos, possivelmente eles vão herdar esse material genético. E sendo assim, tendo se passado mais de 300 anos do período em que deixaram de casar exclusivamente cristãos novos com cristãos novos, é lógico que nós teremos uma dificuldade maior de encontrar uma geração em porcentagem alta de descendência de cristãos novos. Ou seja, a partir deste fato, podemos dizer que a questão de não apresentar um DNA especificamente no nosso teste de ancestralidade, isso não significa que nós não temos aquela origem. Entretanto, o que faz nós confirmarmos uma origem é o estudo da genealogia documental. A genética ela é útil? Sim, é útil. Porém, como se passou muitas gerações, como são mais de 8 gerações no mínimo, aos descendentes de cristãos novos e dos cristãos novos em si, são 13, 15 gerações, dificilmente vai encontrar uma carga genética considerável. Sendo assim, do ponto de vista das porcentagens de carga genética, DNA autossômico, aquele que a gente observa nos nossos testes, onde diz
que nós temos X% de uma etnia e Y% de outra etnia, não significa a inexistência desta porcentagem, não vai significar que você não tenha aquela origem. O que aconteceu foi que durante o processo de loteria genética ou seja, melhor explicando, de compartilhamento da genética do seu pai contigo e de sua mãe contigo, neste momento você recebeu 50% de uma carga do seu pai, 50% de uma carga de sua mãe, não tendo recebido a outra carga de 50% de cada um dos dois, e que nestas estavam compreendidas alguma origem específica e que você de repente não herdou esta origem. Por isso. Mas isso não vai significar que você não tenha essa ancestralidade. É importante destacar também que quando você faz um teste de ancestralidade genética e alguma porcentagem é inferida, ou seja, é descrita para você, que você tem aquela porcentagem, isso significa que você combinou que o seu DNA, melhor dizendo, é similar ao DNA de um monte de pessoas que se autodeclararam daquele grupo, daquela etnia, dentro daquela plataforma. Tanto que se você testar em várias plataformas diferentes, você vai ver quantidades diferenciadas de um mesmo DNA. E também a depender das populações que aquela plataforma, que aquele serviço, que aquele laboratório que faz teste de ancestralidade tem. Porque nem sempre todas as plataformas têm o mesmo grupo de etnias no seu painel genético catalogado. Sendo assim, vocês podem observar que porcentagens relacionadas à questão autossômica, ou seja, o DNA autossômico relacionado a povos, sempre vai depender, então, do que aquele laboratório, do que aquele serviço tem no seu painel genético, nos seus dados de genealogia genética. E daí você, quando dá de 5%, 10% de uma etnia, é porque você tem o DNA parecido, semelhante com o DNA de X% pessoas que testaram e que no painel se autodeclararam como sendo de uma etnia específica. O que tem sido estudado e apresentado com relação à ancestralidade antiga, a possibilidade de encontrar uma linhagem de uma determinada etnia, ou com frequência, melhor dizendo, em uma determinada etnia, são os estudos que têm como base a análise do cromossomo Y, que é o haplogrupo paterno, que eu até fiz um vídeo no sábado passado sobre este tema, e também o DNA mitocondrial, que é o DNA materno, da linhagem materna, que eu também fiz um vídeo no especial de Dia das Mães. Estes dois haplogrupos tendem a se apresentar, algumas variantes deles tendem a se apresentar mais em uma população, ter maior frequência em uma população e menor frequência em outra população. E o que vem sendo estudado exatamente é a presença de específicos grupos e haplogrupos, melhor dizendo, e suas clades e subclades. E a partir dessas análises, desses estudos, surgem artigos como este que eu apresento para vocês, Criptojudeus Portugueses, a herança genética de uma história complexa, onde após uma análise dos haplogrupos das linhagens paterna e materna das populações de duas regiões de Portugal com ancestralidade judaica, foi dada a seguinte inferência em suas considerações finais. Abre aspas. Em conclusão, os processos demográficos subjacentes ao pool genético dos descendentes de criptojudeus portugueses estudados até agora são muito mais complexos do que seria de esperar
sobre o modelo clássico de extrema consanguinidade e deriva com consequente perda da diversidade genética. Os padrões contrastantes observados na comunidade de Bragança e Belmonte são suficientes para sustentar que, qualquer que sejam os resultados dos estudos futuros, modelo nenhum evolutivo simplesmente e uniforme acomodará a acentuada heterogeneidade já observada. Não obstante esta diferença, ambos os grupos apresentam um acervo genético que evidencia claramente as contribuições de linhagens europeias e do Oriente Médio, de acordo com significativa persistência de uma herança judaica, traduzida numa consciência de pertença e de uma comunidade distinta. Fecha aspas. Deixarei este artigo e outras fontes que utilizei para a elaboração deste vídeo na descrição. Também podemos observar esse estudo que trata sobre o legado genético da Inquisição Espanhola, onde os autores desta pesquisa reuniram um registro genético amostrando o DNA de 6.500 pessoas, entre Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru, e compararam com 2.300 pessoas em todo o mundo. Quase um quarto dos latino-americanos compartilhava 5% ou mais de uma ascendência com pessoas que vivem no norte da África e leste do Mediterrâneo, incluindo judeus sefarditas auto-identificados. Já este outro artigo, publicado no The Jerusalem Post, revela que pesquisa destaca que aproximadamente 25% dos latinos teriam ancestralidade judaica. Isso engloba tanto a parte da ex-colônia portuguesa e as ex-colônias espanholas do continente latino-americano. E aqui no Brasil, existe a plataforma, o laboratório digital Mundo DNA, que tem vários aspectos relacionados à genealogia e à genética, vários serviços que são interessantes de serem conhecidos, entre eles o índice sefardita, que está relacionado a nós, descendentes de judeus sefarditas do período da Inquisição. Pessoal, eu agradeço a atenção de vocês, aqueles que assistiram todo o vídeo até aqui. Espero que tenha sido de proveito para o aprendizado e para agregar conhecimento à pesquisa genealógica de vocês. Esse vídeo foi feito com muito amor e carinho, por respeito à memória de meus ancestrais, judeus sefarditas, do período da Inquisição, e em memória de todos aqueles que passaram por dificuldades, por sofrimento, e que vieram para essa terra, para o continente americano, seja para o Brasil ou para outras partes do continente americano, e reconstruíram suas vidas, continuaram suas famílias, guardaram suas memórias, suas tradições, mesmo debaixo de perseguições, mantiveram a memória ativa, e hoje nós, descendentes, seus descendentes, estamos resgatando esta origem. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, pessoal.